5. Point Mix, a sua agenda eletrônica. Agora é o momento da nossa sintonia cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Estamos aqui nos estúdios do Dr. Leonardo Lourenço. Até me atrapalhei, porque ele está vindo hoje ao vivo no nosso programa, né? A gente prometeu, uma vez ao mês, ele está aqui para responder as perguntas. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo ótimo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui ao vivo. Que bom. É bom, né? E é bom a gente estar... Olha, porque a gente fica assistindo seus vídeos aqui toda sexta-feira, mas a galera sempre pergunta, e o doutor Leonardo, ele vem hoje? Eu falo, não, na outra sexta. Mas é bom, né? E uma vez ao mês a gente tem aí a sua visita aqui nos estúdios. Doutor Leonardo, hoje a gente vai responder perguntas, né? E eu até separei aqui, que são, inclusive, pessoas que mandaram aí nas redes sociais, né? Vamos responder, então, a primeira, do Júlio Souza. Ele pergunta, por que as pessoas insistem em se autossabotar, mesmo diante das evidências tão claras? Nossa, esse negócio de autossabotagem é demais, né? Muito interessante. Essa pergunta, Mabel, olha, me dá a oportunidade de a gente fazer uma pequena viagem para dentro do nosso cérebro. Porque quando a gente fala em autossabotagem, o que a gente está falando? A gente está falando de hábitos, comportamentos nocivos, ruins, inadequados, que a gente não quer ter, mas mesmo assim repete constantemente. Comer demais, gastar muito dinheiro, ter descontrole financeiro, ser muito fechado, enfim, todas essas hábitos que a gente não quer manter e mesmo assim mantém, bebe demais, faz coisa errada, briga com os outros e mesmo assim fica tendo. Então, para entender isso, a gente pode buscar a ajuda da neurociência para ver como é que isso se explica. Então, a gente estima que hoje em dia 95% a 98% de todo o processamento cerebral ocorre de forma inconsciente e só 2% a 5% está na esfera racional, na esfera que a gente conversa habitualmente, verbal, lógica, dedutiva, que a gente usa no dia a dia. Isso quer dizer o que exatamente? Que a imensa maioria de todos os comportamentos e atos que a gente tem vem dessa parte inconsciente. Por que isso ocorre? Então, é mais ou menos fácil de entender por que isso ocorre, porque esse processamento inconsciente ele é muito rápido e gasta pouco energia. Então, ele é muito eficaz, muito eficiente. Você imagina se a gente tivesse que, para eu sair daqui e ali na mesa de som, eu precisasse tomar consciência de tudo que eu preciso fazer. Alterar minha respiração, meu batimento do coração, dobrar o corpo para frente, mexer o joelho, o pé. Quanta energia e tempo eu não ia gastar para tomar consciência de tudo isso que eu fosse precisar fazer. A natureza, então, privilegiou a forma automática, rápida e com pouco gasto de energia para automatizar todas as nossas atitudes. Você imagina, se a gente fosse tomar consciência de tudo isso, eu não ia conseguir chegar na mesa de som. Um leão ia me devorar no meio do caminho, porque não ia dar tempo de chegar lá, tamanho gasto de energia, o tempo que ia levar para conseguir processar toda essa quantidade de informação de uma forma tão rápida. Então, o cérebro processa isso de forma muito automática. E aí tem o ônus disso. Qual é o ônus? É que a gente começa a ter um monte de atitude, comportamento que a gente não gostaria de ter e que vem condicionado de muito tempo, desde a formação do nosso cérebro. E são vários os condicionantes, familiares, sociais, culturais, econômicos, que vão colocando a gente como dentro de um túnel. Então a gente acha, erroneamente imagina, que a gente tem muita liberdade de escolha. Segundo a neurociência demonstra, a nossa liberdade real de escolha é muito menor do que a gente imagina. A gente está sempre escolhendo dentro de um pequeno túnel muito estreito. E é por isso que toda vez que a gente tenta sair de comer muito, de ser sedentário, de fazer coisa que a gente não gostaria, o cérebro fala, opa, não foi isso que eu fui condicionado a ser, vamos voltar para esse túnelzinho.
Então veja que interessante. Se a gente tem muito menos liberdade de escolha que a gente imagina, e se é o inconsciente que está mandando os comandos e os controles para os nossos comportamentos, como é que a gente sai desse nó? Porque senão a gente vai viver uma vida feito um narrador de futebol. O jogo é jogado lá no campo pelo inconsciente. E a gente fica que nem um narrador de futebol só falando o que está acontecendo, dando justificativa para coisas estapafúrdias que a gente faz. Para você ter uma ideia, tem estudo neurocientífico capaz de mostrar, com milissegundos de antecedência, qual é a decisão que uma pessoa vai tomar e quando que ela vai tomar consciência dessa decisão. Só que a análise do cérebro dessa pessoa já mostra que essa decisão foi tomada antes pelo inconsciente. Olha que interessante. Então a gente fica preso a esses moldes mentais inconscientes e não consegue se libertar. Vou dar um exemplo prático. Eu fui gordo a minha vida toda, você sabe disso, Mabel. Sim. E, óbvio... Até quando eu mostro as suas fotos, ninguém acredita. Então, óbvio que se você chega para uma pessoa acima do peso e pergunta para ela como é que faz para resolver, bom, come menos e se exercita mais, gasta mais energia. É óbvio, a gente resolveria o problema da obesidade no mundo se fosse tão simples assim. O problema não é esse, é que a gente tem esses comportamentos cerebrais de autossabotagem que vêm condicionados lá de trás, desde a formação do cérebro. Então, se a gente não aprofundar e reprogramar isso, a gente vai ficar eternamente preso nesses comportamentos de autossabotagem. A próxima pergunta que viria, obviamente, é: bom, então como é que eu me livro disso? Aí exatamente, que é justamente isso, né? É complicadíssimo se a gente não consegue se libertar disso. É que nem hackear um sistema. Assim como não existe um sistema tecnológico completamente blindado, o nosso cérebro também não é completamente blindado a mudanças. Se a gente fizer como um hacker faz, entender todo esse mecanismo de funcionamento, que a gente tem muito menos liberdade do que a gente imagina, da onde que vem as amarras disso, a gente consegue encontrar algumas brechinhas para reprogramar esses condicionantes, que nem eu fiz no meu caso para emagrecer. Eu criei um ritual para desprogramar todas as crenças ancestrais que vinham desde 100 anos antes de eu nascer, medo de escassez, medo de passar fome, privação, que vai faltar, que vai ter tragédia, que estavam programados no meu cérebro, com o ritual de começar a desperdiçar comida no prato. E isso serviu para desprogramar o meu cérebro. Mas para isso a gente tem que, para conseguir hackear o sistema do nosso cérebro, a gente precisa pegar toda essa raiz, esse nó que a gente está preso, para deixar de nos auto-sabotar. Olha que interessante isso, né? E eu acho que a chave, na verdade, está nessa reprogramação mesmo, né? Perfeito. Poder entender como funciona. Exato. Daí, eu espero que tenha respondido a sua pergunta aí, Júlio. E vamos para outra pergunta da Nilce. Nilce Nadeu. Ela pergunta: o que significa perdão para você? Nossa, gente, essa pergunta aí é difícil. Esse negócio de perdão, né, doutor Leonardo? Olha, Nilce, muito obrigado pela pergunta, porque olha, esse é um dos temas pelos quais eu sou mais apaixonado. Eu adoro estudar perdão. Porque é um mecanismo tão potente que tem à nossa disposição para destravar tanta coisa na nossa vida que eu fico assim muito entusiasmado de falar sobre isso. Mas antes de falar o que eu penso sobre o perdão, vou falar o que a ciência hoje pensa sobre o perdão. Sobre o perdão. Mais importante, para dar um embasamento. Então, hoje a gente tem robustas evidências científicas mostrando que perdoar os outros e perdoar a si mesmo tem uma potência fantástica para melhorar a nossa saúde física e mental. Vou dar 5 exemplos disso. Primeiro, perdão diminui a chance de depressão associada a bullying em adolescentes. Segundo, quem perdoa menos tem muito mais risco de ter dor crônica em qualquer parte do corpo. Outro indício: quem perdoa mais, com mais facilidade,
dorme melhor e tem muito menos fadiga. Coração, o ato de perdoar diminui o risco de infarto agudo do miocárdio, de obstrução das artérias coronárias do coração e diminui as taxas de colesterol ruim. Perdoar está associado à diminuição da progressão de perda cognitiva ao longo da vida, diminuindo a chance de doenças cérebro-degenerativas como demência e Alzheimer. Há estudos mostrando que, no cérebro, ressentimento, rancor, remorso e vingança estão associadas a áreas consideradas primitivas, menos evoluídas do cérebro, o sistema límbico, ao passo que perdoar está muito mais associada a áreas consideradas mais evoluídas do cérebro, o neocórtex, principalmente o córtex pré-frontal. Então a natureza e o cérebro já mostrou para a gente o que é mais evoluído e o que é mais primitivo. Mas a ciência mostra que perdoar é uma coisa treinável. Terapias e práticas de perdão têm eficiência para a gente conseguir desenvolver. Não é uma coisa que já nasce sabendo ou não nasce. Não, isso é uma coisa que a gente pode desenvolver. Então, perdão, Nilce, para mim, é o seguinte. Perdoar é trocar correntes por asas, cadeados por chaves, neblina por claridade. Não, perdoar não é esquecer. Também não é transformar o errado em correto. Perdoar é preferir, acima de tudo, a paz abrangente à pequenez julgadora. Uma das maiores dificuldades que a gente tem para perdoar, Mabel, é que a gente confunde o ato com o agente. A gente mistura o ato nocivo com a pessoa que pratica o ato. Então, assassinato, roubo, xingamento, agressão é imperdoável. Mas a pessoa que pratica isso é que merece o perdão. São coisas diferentes, a gente mistura isso e por isso que a gente tem dificuldade. E a gente não consegue, né? Exatamente. Porque realmente é muito difícil, né, esse negócio de perdão, quando a gente fala. É um assunto muito complexo mesmo. Mas, resumidamente, o que você falou, gente, vamos perdoar mais. Porque vocês viram que só aí o que você citou nos 5, a gente já se vê livre de tanta coisa, né? Ajuda muito. Ah, e o papo tá tão gostoso, doutor Leonardo, e o nosso tempo, você sabe que é bem curto, né? Eu só queria, por favor, doutor Leonardo, que passasse as redes sociais todas, né, para seguir, e as pessoas que querem entrar em contato, enfim. E vamos lembrar também, segunda-feira, o doutor Leonardo vai ter uma live, gente. Né, doutor Leonardo? Então, isso, pode me seguir no canal do YouTube, Dr. Leonardo Neuro, ou no perfil do Instagram, @Dr. Leonardo Lourenço. E a Mabel lembrou bem, segunda, às 20h, eu vou estar com o Marcelo Schwartz, atleta olímpico do boliche, muito conhecido. A gente vai falar sobre mudança de hábito e de comportamento. Eu quero só um segundo aproveitar para dar parabéns para minha filha, que hoje faz 12 anos, a Laís. Te amo. Parabéns. Laís, feliz um beijo para aniversário. você. A família do Dr. Leonardo é linda, aliás, a Jane e os meninos, as crianças. Né? Um beijo, Laís. Obrigadão, parabéns aí pelo aniversário. E aí eu quero falar que essa galera toda que está acompanhando a gente aqui, Vieira, boa tarde, sou de Ipatinga, Minas Gerais. Belém do Brejo de Cruz, Sandra, um beijo, Sandra, a galera que está acompanhando o nosso programa. Santa Catarina, Balneário de Camboriú, um beijo aí para vocês. Um beijo para a Marli, que está assistindo o nosso programa. Um beijo para vocês, gente, que estão acompanhando o nosso programa. Obrigado mais uma vez, doutor Leonardo. Obrigadão. E vamos esperar a sua próxima visita aí, hein? Virei. Vamos de música, então, e daqui a pouquinho a gente volta.